Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Arthur Filho, eu sou professor de matemática da Rede Municipal de Ensino e hoje, galerinha, a gente vai dar continuidade às aulas da 4ª unidade, beleza? Tranquilo? Não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede para valorizar aí o nosso canal, beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos aí à nossa aula. Galera, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver grandezas, conceito e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Nós vimos um pouquinho sobre grandeza diretamente proporcional. Eu falei em uma aula anterior, né? E eu disse a vocês que iria falar melhor dessa grandeza, né? Diretamente proporcional e também iria falar da grandeza inversamente proporcional. Então, vamos lá. Então, galera, o que é grandeza? Vamos entender primeiro o que é grandeza. Ó, definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço, a idade, temperatura, entre outros. Então, todas essas grandezas aqui, ó, todos esses exemplos aqui são exemplos de grandezas, beleza, galera? As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, e a gente vai ver agora cada uma delas. Grandeza diretamente proporcional. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra, na mesma proporção, ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade, a outra também é reduzida pela metade e assim por diante. Então, galera, a grandeza diretamente proporcional é assim. Se você dobrar uma, a outra vai ter que dobrar também. Se uma for reduzida à metade, a outra também vai ter que ser reduzida à metade. Beleza? Exemplo. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará 16. Observe que se dobramos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Confira pela tabela, ó. 3 cadernos custam R$8. Se eu dobrar, ó, 3 vezes 2 dá 6. Então, eu vou ter que dobrar, se eu dobrei o número de cadernos, vou ter que dobrar o preço. 8 vezes 2, 16. Se eu dobrar novamente, ó, 6 vezes 2, 12, vou ter que dobrar o preço também. 16 vezes 2, 32. E assim sucessivamente. 12 vezes 2, 24. Ó, se eu tiver 24 cadernos, eu vou ter que dobrar também o preço aqui. Ó, 32 vezes 2 vai dar 64. E assim sucessivamente. Beleza? Isso aqui é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Grandeza inversamente proporcional. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz para a terça parte, e assim por diante. Então, galera, a grandeza inversamente proporcional é quando uma dobra, e quando uma dobrar, a outra vai ter que ser reduzida à metade. Se uma triplicar, a outra vai ter que ser reduzida para a terça parte. Viu? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Para encher um tanque são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Galera, ó, se eu utilizar 30 vasilhas, ó, vamos dizer aqui que a capacidade de cada vasilha seja de 6 litros. Né? E eu preciso de 180 litros para encher esse tanque. Então, eu vou precisar somente de 30 vasilhas. 30 vezes 6, 180. Mas se eu reduzir essa quantidade, essa capacidade, galera, né? De 6 litros para 3 litros, quantas vasilhas eu vou precisar? Eu vou precisar de mais. Por quê? Porque a capacidade do tanque é de 180 litros. Então, para comportar toda essa quantidade de água, se eu reduzir a capacidade em litros, né, pela metade, eu vou ter que dobrar a quantidade de vasilhas. Ou seja, se eu reduzir 6 dividido por 2, deu 3. Aqui do outro lado, do lado das vasilhas, eu vou ter que dobrar. Ó, 30 vezes 2, 60. Por quê? 3 vezes 60 vai dar 180. Então, eu preciso de 60 vasilhas com capacidade de 3 litros para encher esse tanque. Ou seja, galera, se eu reduzir pela metade aqui a quantidade de litros, eu vou ter que dobrar o número de vasilhas. Por quê? Para comportar a quantidade de água dentro do tanque, que são 180 litros. Ó, como eu disse, 3 vezes 60, 180 litros, beleza? Então, ó, veja que uma reduziu pela metade, a outra dobrou. Então, isso é exemplo de grandeza inversamente proporcional. Tranquilo? E agora vamos a uma atividadezinha, pessoal. Ó, primeira questão. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 120 litros? Galerinha, é simples, ó. Então, nós temos ali, ó, vou repetir aqui, ó, litros, certo? E km. Aí nós temos aqui, ó, com 30 litros, ele consegue fazer 300 quilômetros. Com 120 litros, ele vai fazer quantos quilômetros? Galera, veja só. Veja que a quantidade de litros aqui foi quadruplicada, né? Ó, foi multiplicado por 4. 30 vezes 4 dá 120. Então, se duplicou, então aqui também vai acontecer o quê? Ou melhor, quadruplicou, aqui também vai quadruplicar. Porque se aumentou a quantidade de litros, vai aumentar também
essa distância percorrida, porque vai ter mais gasolina. Então, x vai ser igual a 300 vezes 4, que vai dar 1.200 quilômetros. Então, se utilizar aí 120 litros de combustível, a distância percorrida vai ser de 1.200 quilômetros, beleza? Então, aqui é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Veja que aqui quadruplicou, então aqui também vai quadruplicar. Se aumentou a quantidade de litros, vai aumentar também a distância percorrida aí, né? Para percorrer essa estrada aí, né? Vai aumentar essa distância percorrida aí. Segundo, um prêmio de 60 mil vai ser dividido entre os acertadores de um bingo. Se tivermos 4 acertadores, qual será o valor do prêmio para cada um? Galera, veja aqui, deixa eu colocar aqui, ó, para vocês entenderem. Nós temos ali, ó, número de acertadores, né? De acertadores e o preço, né? Vou colocar assim em cifrão, a gente entender. Deixa eu colocar mais para cá, galerinha, que foi muito grande, né? Deixa eu colocar mais para cá. Eu vou abreviar esse número, vou colocar assim, ó, número de acertadores, ficou melhor. Pronto, número de acertadores e o prêmio, né? Temos ali o prêmio. Eu ia colocar valorzinho em reais. Olha só, ó. Então, se tiver um acertador, galera, esse acertador vai ganhar 60 mil reais. Mas se tiver 4 acertadores, qual vai ser o valor do prêmio? Observe, galera, que se um ganhar, vai levar todo o prêmio, né? Ou seja, os 60 mil reais. Mas se tivermos 4 acertadores, né? Isso quer dizer que esse 1 foi multiplicado por 4. Se tivermos 4 acertadores, esse prêmio vai ter que ser dividido para 4, não é verdade? Então, aqui, se aqui foi quadruplicado, né, foi multiplicado, aqui vai ser o quê? Esse lado aqui vai ser dividido, certo? Porque teve 4 acertadores. Então, x vai ser igual a 60 mil dividido por 4, que vai dar 15 mil. Ou seja, a resposta aqui vai ser 15 mil. Isso mostra, galera, que isso aqui é um tipo de grandeza inversamente proporcional. Ó, se quadruplicou a quantidade de acertadores, o prêmio teve que ser o quê? Dividido por 4, né? Ok? Pela quarta parte, né? 60 dividido por 4. Então, se uma aumentou, uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Que foi reduzida a quarta parte. 60 mil dividido por 4, 15 mil. Então, é um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Uma aumentou e a outra diminuiu. Tranquilo? E agora, galerinha, vai ficar um desafio para vocês aí, ó. Observe a tabela abaixo. Se 3 canetas custam 12 reais, quanto custará aí 9 canetas? Aí nós temos aqui as alternativas, né? Letra A, 24, letra B, 36, C, 40 ou D, 45. Vai ficar para vocês esse desafiozinho aí, ok? Espero que tenham gostado da nossa aula. Na próxima aula a gente vai resolver mais algumas questões sobre esse conteúdo.